Boa tarde, começando agora mais uma live aqui direcionada às famílias. Mais precisamente hoje, um tema muito especial que é os pais de adolescentes. Como psicóloga e terapeuta familiar, eu tenho recebido uma demanda muito grande de pais de adolescentes. Hoje nós temos vivido uma realidade bem difícil, né? Com tantas mudanças, tantas demandas. E a gente vê que os pais de adolescentes estão assim sempre procurando informações. Eu particularmente também, minha filha não é exatamente adolescente na idade, né? Que é considerada adolescência a partir dos 12 anos. Mas como eu mesma falei numa das divulgações, né? Eu divulguei aí nos stories falando da live de hoje. E eu falei que realmente a partir dos 9 anos nós podemos já considerar nossos filhos com características de adolescentes, a partir de 9 anos, que é para alguns chamada de juniores. Alguns autores, a partir dos 9 anos. Tem alguns autores que falam que não existe esse termo, mas para a gente, vamos dizer, as mães, para entender como a outra mãe, a gente já identifica os nossos filhos como pré-adolescentes, né? 9, 10, 11, 12. Quando eles atingem aí 13 anos, aí eles já são realmente 18. Mas nós vamos falar aqui até aqueles que estão no ensino médio, quando terminam lá o ensino médio e ainda está numa fase que precisa muito, né, de orientação também. Eu diria que até mais. Saiba que eu, né, trabalho na área de família. Eu sou psicóloga já há 25 anos e também sou terapeuta familiar. Eu me especializei na área de atendimento à família, que é algo assim que eu gosto de explicar porque algumas pessoas acham estranho o psicólogo atender as mesmas pessoas da família, né? Porque geralmente quando você procura um psicólogo, cada membro da família procura às vezes um outro psicólogo para não misturar, né? Cada um com o seu processo. Mas a área que eu realmente fui procurar atender, aprender e trabalhar é com a família. Então eu atendo desde a família que vem juntas aqui, né? O pai e a mãe que tem seus filhos, até a família que eu atendo também ao contrário. Aquela família que vem com os filhos que estão com aquela demanda de cuidar do pai e da mãe. Pensa nos conflitos também que existem, né? Um filho não cuida, o outro não paga e é aquela confusão. Então eu atendo também a família, vem todos no consultório, tanto a família inteira como também individualmente. Faço atendimento individual, até porque, gente, onde a gente vai, a nossa família está dentro da gente. Então, ao fazer um atendimento individual, eu também estou atendendo a família inteira, né? Porque a gente tem dentro da gente, a gente carrega nossos pais, os nossos irmãos, as nossas experiências vividas em família. Então, apresentei um pouquinho e é por isso, gente, que eu tenho feito lives toda sexta-feira ao meio-dia. Eu trabalho aqui no consultório, né? É atendimento já, vamos dizer, emergencial. Já a pessoa já vem com uma demanda de um problema, de uma dificuldade vivida tanto individualmente como em família. E essas lives e esse trabalho que eu tenho feito, ele é praticamente prevenção, para que as pessoas tenham conhecimento, cheguem, né, um pouquinho de conhecimento para que você previna alguns problemas de aumentarem, de crescer. E caso também já estiver em uma demanda maior, procure ajuda mesmo, né? O trabalho dos profissionais é exatamente para isso. E hoje, né, eu escolhi aí fazer uma live com uma pessoa muito querida, que eu gosto muito, a professora Viviane, e ela é professora já do Fundamental 2 e Ensino Médio. Ela é professora de língua portuguesa. Então, ela vai falar muito sobre essa faixa etária, gente, que a minha filha está. É uma faixa etária que a gente precisa ouvir muito, né? E aprender muito. Olá, boa tarde. Boa tarde, Ana Ruth. Boa tarde, pessoal. Bem-vinda. E eu quero apresentar aqui a Vivi, né? Primeiro, e a Vivi aí acrescenta, né? Um pouquinho falando dela, mas eu quero apresentar a Vivi aqui como professora de língua portuguesa, né? Como eu falei, a Vivi é casada com o Renato,
Ela é mãe da Mariana, acho que a Mariana está com 12 anos. E a Viviane é uma pessoa de muita preocupação com a vida dos alunos, ela é uma professora exemplar, por isso que eu convidei a Vivi para estar fazendo aqui, participando com a live, né? A Vivi não é dessas professoras com muito tempo, né, de experiência, que geralmente a gente pensa em uma professora aí de 20 anos, 25, 30 anos, mas a Vivi, sendo nova, também tem as vantagens, porque os professores jovens, eles têm mais fácil conexão com a geração mais nova. E é isso que eu vejo na Vivi. Por ela ser uma professora nova, ela tem uma facilidade de se conectar com os alunos, de perceber o emocional. Então, é uma excelente professora, mesmo que não tenha tantos anos de experiência, mas é uma professora aí que percebe o aluno e é isso que os pais querem hoje. E aí, Vivi, acrescenta mais alguma coisa se faltou, né, na apresentação. A Mariana tem 12 anos mesmo. Vaiana, depois dessa apresentação, acho que não preciso nem me apresentar mais. Não, minha querida, é isso mesmo. Eu estou dos dois lados da ponta, né? Eu sou mãe de adolescente e professora de adolescente. Então, eu vivo essa realidade em casa quanto na escola. Sim, eu sou casada com o Renato, né? Servidor militar. Tenho 6 anos aí de formação, tenho 6 anos de carreira só. Estou na adolescência, digamos assim, né? Na pré-adolescência aí com os alunos, entrando aí nesse movimento. E, como você disse, eu tenho uma muito forte com os alunos dessa faixa etária. Tenho 36 anos e gosto demais de ser professora, viu? Nasci professora mesmo e fui desenvolvendo essa vontade cada vez mais. Inclusive, tem uma professora minha aí na live, senhora Andréia, que foi a que estimulou no meu coração o desejo de ser professora. Andréia, um beijo no seu coração. E bora lá falar aí dessa fase, desse retorno às aulas. Como eu disse, eu estou nas duas pontas. Eu estou na ponta ali do 6º ano, que é quando o aluno entra na adolescência e entra também no Fundamental 2, com todas as mudanças hormonais e acadêmicas. Que ele sai de uma realidade pedagógica de um professor só, no máximo 2, com o professor de educação física, e entra numa realidade de 8, 9 professores, né? Então, são muitas mudanças fora as hormonais. E na outra ponta, os adolescentes do ensino médio, que estão saindo aí da escola, né? Da formação básica, ingressando nas universidades. São duas pontas bem extremas, onde geram muitos conflitos, muitas situações que merecem a nossa atenção, e nada melhor do que estar aqui com você, Ana Ruth, para a gente conversar sobre isso, tá bom? Ah, que joia! E ainda sendo professora de língua portuguesa, né? É o professor que mais tem contato com os alunos, porque a carga horária da língua portuguesa é bem grande, né? Assim, maior, então acaba que o professor de língua portuguesa conhece bem os alunos, né? E a realidade. Então eu escolhi a pessoa certa, viu, Vivi? E aí, nessa live, Vivi, eu gostaria que você compartilhasse com a gente, porque quando a gente faz uma live, qual que é a vantagem de fazer uma live? Que aquilo que você fala atinge muitas pessoas e fica salvo, né? Fica salvo aquelas pessoas que não puderam, né, ouvir, você depois encaminha, né? Então a gente quer contribuir com o conhecimento aí com aquelas pessoas que estão aí ansiosas por ouvir. E vamos ouvir hoje dicas, né? O que a Vivi quer colocar de mais importante aí no trato com os adolescentes. Então ela vai estar falando aqui direcionada aos pais, às famílias, e eu vou estar acrescentando, né, algumas coisas que são do lado do emocional, né, de cada um. A minha conexão aqui, gente, ela não está muito boa. Mas se ficar falha aí, o importante é ouvir, tá? O importante é ouvir, a imagem da Vivi tá boa, então nós vamos continuar aí, tá bom? E eu gostaria que você começasse, Vivi, nos dando aí a primeira orientação para os pais, a primeira dica, o que você poderia falar de mais importante aí, né, para os pais hoje? Olha, já vou começar assim bem tranquilinha, hein? Conhecer o seu filho enquanto aluno. O que eu mais percebo ali, estando dentro da sala de aula, como você mesma disse, eu tenho o contato direto e sou a professora que tem mais aulas, né? Dentro da vida acadêmica
dos alunos por ser língua portuguesa, queria até mais, estão tirando aí um bocado de língua de aula de língua portuguesa. Mas tudo bem. O que eu mais percebo é uma certa dificuldade de separar ali o filho do aluno, desse papel social. Muitas das vezes o pai espera um comportamento do filho na escola igual ao comportamento que o filho tem em casa, como filho, sendo filho. E reconhecer que essa criança, ela tem esse papel social na sua linguagem, no seu comportamento, na sua vivência, é muito importante. Porque senão gera uma certa pressão, uma certa ansiedade na vida deste adolescente que impede ele, inclusive, de se abrir dentro de casa, de compartilhar situações de casa, situações do cotidiano, que inclusive pode servir de alerta para muitos problemas, transtornos, ansiedades e etc. Então, separar isso aí, entender, olha, o meu filho em casa, ele tem um comportamento, primeiro, porque ele convive mais com adultos, talvez tenha um irmão ou dois, mas ele convive com adultos em casa, então ele já tem um comportamento mais acometido, por assim se dizer. Eu digo pela minha, né? Como eu disse, eu tenho uma filha adolescente. Acometido. Na escola, ele está com seus pares. E quando ele está com seus pares, ele tem uma outra linguagem, um outro comportamento. E aí o pai, às vezes, se assusta quando o professor chega ou quando um especialista chega para tratar algum comportamento do filho, e o pai se retrai ali, assusta e fala assim, esse não é meu filho não faz esse tipo de coisa, ou se assombra com o comportamento, né? E aí entra aí na sua área que conhece muito melhor do que eu, para falar, né, sobre essa máscara social que não é pejorativa de maneira alguma, inclusive eu ensinei isso no ano passado no ensino médio, essa máscara social, ela não é pejorativa, ela não tem a ver com essência, virtudes e valores, mas sim com convivência. E entender isso, conhecer esse filho enquanto aluno, no papel de aluno, evita uma pressão neste filho, evita também para o filho ter que criar uma terceira máscara, né, digamos assim, para esconder ali dos pais algumas situações, para esconder também da escola outras situações. E já vou falando aqui para vocês que dentro de sala eles contam tudo, gente. O professor, ele tem um papel fundamental na vida do aluno. A gente às vezes não tem dimensão disso, mas eles chegam contando tudo o que acontece em casa. Porque ali ele está entre os seus pares, ele se sente muito confortável. Então, pai, mãe, né? Entenda que o seu filho em casa, ele é o seu filho bonitinho, e na escola ele é aluno. E tá tudo bem, às vezes, apresentar um comportamento diferente, desde que dentro de um padrão, que se a gente pode chamar assim de uma normalidade de convivência, é normal. Se a escola, se a professora procurar o pai e a mãe, não se espante a ponto de ficar aí criando uma situação maior do que é, na verdade. Porque na escola ele é um aluno como outro qualquer, tá? Acho que é a primeira dica, reconhecer aí que o filho na escola ele é aluno. E aí eu deixo com você para explicar um pouquinho sobre essa máscara. E Vivi, isso daí que você colocou é muito importante a gente, né? Nós como pais, né? Eu falo enquanto mãe também, né? Mãe e psicóloga, mas nós precisamos estar atentos, porque os pais muitas vezes colocam, estabelece, né? Cria uma expectativa tão grande em cima do filho que o filho percebe que para ele ser aceito naquela casa, ele tem que ter o comportamento A, B, C, D, e ele já entende. Então, ele dentro de casa, ele segue esse padrão, muitas vezes, fica dentro dessa caixa que nós pais estabelecemos para os nossos filhos. Porque quando são pequenininhos, a gente precisa realmente ensinar, educar, e muitos pais querem que os filhos sejam de determinada maneira. E ao exagerar nisso, então serve como alerta, né? Quando você vê que o filho tá uma coisa em casa e o filho fora, tem uma certa normalidade, como a Vivi está colocando. Isso é da idade, isso acontece, né? Nessa idade. Mas quando há um exagero, nós pais precisamos olhar para dentro de nós e observar se nós não estamos exagerando nas nossas expectativas com os filhos, porque aí a única opção que ele tem é ser um filho dentro de casa e ser um aluno diferente lá na escola, né? Os pais, às vezes, não percebem
Mas às vezes o aluno ali ele conversa muito com o professor e lá em casa o pai e a mãe falam, não, ele não conversa nada. O em casa não discute, não conversa, mas lá na escola ele se abre com o professor, com o coordenador, com os amigos. Então isso serve para quem está vivenciando isso, é um alerta. É preciso agora os pais, né, diante dessa primeira dica da Vivi, os pais melhorarem a conexão com os filhos. É um alerta. Eu preciso conhecer mais meu filho. Pressionar o filho só vai sobrar máscara, ele só vai usar máscara, né? Então é importante essa primeira dica da Vivi e o que nós podemos fazer para seguir essa dica da Vivi, né? Conhecer o filho como o aluno mesmo, mas eu preciso também não ser tão taxativo, ser tão exigente, cobrar, querer que o filho seja aquilo que ele não é. E aí ele vai ser quem ele é verdadeiro. Às vezes quem ele é verdadeiro é quem ele é lá na escola, né? Que ele se solta, que ele conversa. Então, fica de alerta aí para os pais, né? Para a gente observar isso, ver o filho, acreditar um pouquinho no professor, né, Vivi? Porque às vezes o professor fala, nem o pai acredita no que o professor está falando. Exatamente. Já linkando aí nessa ideia de conhecer o filho, como que se conhece o filho, né, Ana? É sendo presença. Não é só sendo proximidade, porque proximidade nós estamos o tempo todo deles, principalmente depois do advento tecnológico com o celular. Eu estou aqui conversando com vocês, já mandei mensagem para minha filha que está no andar de baixo perguntando se já almoçou. Então, assim, a nossa proximidade com os filhos, a nossa proximidade com os filhos é muito grande hoje em dia e a gente confunde essa proximidade com presença. E aí, para que eu conheça esse aluno, esse filho, reconheça que ele é filho, que ele é aluno, eu preciso ser presença acadêmica, presença na vida do filho. Eu sinto muito dois extremos ali na sala de aula. O sexto ano, quando ele ingressa ali, né, o aluno do quinto ano, com a professora, com a tia, em muitas escolas, né, eu trabalho numa escola militar, então os nossos codinomes não são tia, é professora mesmo, mas na maioria das escolas ainda é a tia no quinto ano. Aí o menino ingressa no Fundamental 2 e existe um mito, é um mito, viu, gente? É realmente um mito, de que esse menino ingressou no sexto ano, ingressou no Fundamental 2, pronto, ele é autônomo. Agora ele tem que fazer todos os deveres sozinhos, ele tem que ter responsabilidade, gera essa pressão de algo que não é real. O menino do sexto ano já está enfrentando transformações no corpo, na psique, transformações sociais. Lembrando que ele sai de uma professora para outros professores, com tempo limitado ali de 45, 50 minutos de aula de um professor e outro, onde às vezes a conexão nem é tão grande porque não dá tempo, porque tem que passar conteúdo. E aí essa criança encontra em casa aquela situação assim, eu não vou mais olhar o caderno. Por quê? O menino já está no Fundamental 2, eu não vou mais olhar caderno, perguntar se fez o dever, eu não vou mais, eu quero o resultado. O menino tem que passar. Aí gera uma ansiedade. Então, essa questão da presença em casa, de estar em casa com o filho em presença, presente mesmo, é justamente para evitar, primeiro para conhecer esse aluno, que ali você vai ver a letrinha, você, né, a letra, você vai ver a coerência, a coesão, os pensamentos, porque ele escreve muito, você vai estar acompanhando tudo e sabendo, até mesmo onde você falou lá, quando o professor disser alguma coisa, o pai está por dentro da vida acadêmica. Em contrapartida, nós temos o ensino médio. Terceiro ano do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, na verdade, o menino ingressou no ensino médio, a frase dita em qualquer lugar é: e aí, o que você vai cursar? É uma pressão muito grande. O que você vai fazer? E o pai, às vezes, ou a mãe, né, o familiar em si, nessa configuração, ele exige do filho uma posição de decisão, de escolha. E essa escolha, muitas vezes, ela é de proximidade, não de presença. Porque eu posso, por exemplo, ser presença no meu aluno do ensino médio, levando ele nas universidades, estando presente para ver qual que é o tipo de dom que ele tem, de talento que ele tem. Porque em contrapartida do sexto, sétimo, oitavo ano, que eu vou ler o caderno, que eu vou ver o caderno, talvez no ensino médio realmente não caiba esse tipo mais de metodologia. Mas eu tenho uma outra metodologia de presença. Saber como é que está o dia, de participar das reuniões. A gente percebe muito que chegou ali, oitavo, nono ano, cai demais a presença da família na escola, nas reuniões, quase não se vê.
Você tem que convocar mesmo o pai ali para estar na escola. É sempre estou muito ocupado, etc. E a criança, o adolescente, ele precisa da presença da família, ele precisa da presença da representatividade, até mesmo para se sentir seguro para escolher essa tal profissão que a família exige tanto que ele escolha. Então, é preciso essa presença. É essa presença que vai garantir a qualidade do desenvolvimento acadêmico do filho, sabe? Eu, como mãe, eu tenho as minhas metodologias com a minha filha, de conferência de caderno, o professor dela sempre vai achar um vestinho do lado que não é o dele, é porque é o meu, é para eu saber onde eu parei, sabe? Então, é necessário esse tipo de movimento, de presença e não só de proximidade. E quando a gente fala de proximidade, a gente já pode até linkar aí com redes sociais, com celular, com muita coisa, que os meninos estão muito conectados e desconectados da família. E a gente está deixando, que é o que nos assusta, que nós estamos deixando, seja por causa da correria do dia a dia, pelas pressões profissionais, mas nós estamos deixando. E este é um alerta muito grande, e eu vejo isso diariamente na sala de aula. Eu percebo isso, que os alunos estão cada vez mais carentes da presença familiar. Eles estão carentes. Eles falam com a gente, ah, mas a minha mãe não viu. Ah, mas a minha mãe, meu pai não viu. Ah, mas se meu pai quer saber se eu vou tirar nota boa. Eles falam, eu falo assim, você mostrou ao seu pai? E aí ele fala assim, ah, não, meu pai falou que ele só quer saber da nota. A gente presencia isso, a gente vive, sabe? Sabor mesmo, é sabor de um certo descuido, que a gente precisa retomar um cuidado nessa parte. Então, essa é a minha segunda, ser presença e não ser somente proximidade. E é o e excelente essas coisas que você falou, porque é um mito a gente achar que filho só precisa dos pais enquanto são pequenininhos. E os pais, geralmente, quando têm filhos pequenos, a frase que muitos pais falam é: não vejo a hora do meu filho crescer para ficar livre, para poder o menino andar sozinho. E é um engano, porque a fase que os filhos precisam muito dos pais é na adolescência. A gente ainda precisa estar servindo de apoio. E eu quero diferenciar essa presença, né, que a Vivi colocou, porque os filhos, eles querem, literalmente, é a presença. Mas os pais precisam ter um pouco de bom senso para diferenciar presença de invasão. Né? E a gente, enquanto adolescente, filhos adolescentes, eles muitas vezes se afastam dos pais, porque os pais, ao se marcar presente, eles invadem muitas vezes áreas que não precisam entrar. E aquelas que precisam entrar, os pais não entram. Então, o pai precisa ter muito um jogo para saber até onde eu vou, até onde eu não vou, porque traz muitas vezes constrangimento. E os filhos ficam tão constrangidos que muitas vezes eles cortam os pais, né? Exemplo, o filho, ao relatar um problema na escola, pais de adolescente precisam mostrar para os filhos que eles vão na escola. Vamos imaginar que o pai tem que conversar lá na escola. Mas vai na escola, conversa educadamente, não expõe o filho fica constrangido de achar que o papai e a mamãe estão indo lá na escola. Não precisa, né? Expor. Aí o pai e a mãe quer mostrar, que todo mundo fica sabendo que ele foi na escola, que ele teve um problema lá, que o pai e a mãe que defendeu. Existem muitas coisas que nós podemos resolver sem exposição, porque o adolescente, ele não gosta de exposição. Ele é mais reservado, né? Então, o pai e a mãe, ao resolver, ao ser presença, ter esse cuidado, saber até onde vai, os limites, né? Para não trazer constrangimento para o filho também. Porque o adolescente é assim, tudo que ele sente, que ele não gosta, ele não fala, não briga algumas vezes, porque ele sabe que o pai e a mãe não gostam. Outros mete a boca no pai, briga de frente, né? Mas alguns guardam aquilo e desliga a conexão. Então, o que nós estamos falando aqui é que haja conexão com o pai, com os pais, com o filho adolescente. Adolescente, qualquer coisinha, eles desligam a conexão com os pais. A criança, ela não desliga a conexão. A criança, ela joga para desligar lá na adolescência. E o adolescente, o pai e a mãe fez alguma coisa que ele não gostou, ele desliga a conexão. Você fala, não adianta. Por quê? Porque desligou a conexão. Como que volta a conexão?
para poder ter essa presença. A gente voltar lá para conversar o que constrangeu o filho. Muitas vezes os próprios pais erram com os filhos. Quando você reconhece seu erro, nossa, na hora o filho liga a conexão. Né? Quando os pais conversam com os filhos, respeitam, faz uma lista lá do que o filho gostou, não gostou, então volta a conexão. Mas os pais precisam, de fato, tirar esse mito que filho adolescente não tem que olhar caderno de filho. Aluno de primeiro ano, segundo, terceiro médio, né, Vivi? O pai e a mãe tem que acompanhar, né? Ver o que está acontecendo, parar todo dia para conversar, né? Ser presente mesmo. Ótima dica. Vamos agora para a terceira, né? Terceiro ponto aí. Bora lá para a terceira dica, que também está relacionada com as duas primeiras, que é a questão do acolher. Você já até entrou aí um pouquinho no assunto, que é acolher as queixas dos adolescentes. E quando eu falo acolher, é o seguinte, o que eu ouço muito dentro de sala isso, sabe? É assim, minha mãe não me entende, meu pai não me entende. Ah, professora, eu não vou falar isso não, minha mãe não entende. Aí na hora que eu começo a falar, minha mãe fala assim pra mim assim, ah, isso não é problema. Ah, pelo amor de Deus. Eu ouço muito isso dentro de sala. É aquela situação assim, porque as queixas adolescentes, muitas das vezes, elas parecem mesmo muito desconectadas com uma realidade. Eu tenho uma filha adolescente e às vezes ela vem trazer uma história, um fato que aconteceu com ela, e realmente é considerado por nós adultos uma certa bobagem, por assim dizer, não sei se é a melhor expressão, mas é assim, a gente fala assim, nossa, é uma coisa tão assim, ínfima, tão... Aí o pai não quer ouvir aquela queixa, não quer tratar, não quer parar na questão da presença e ouvir aquela queixa, entender aquela queixa. Eu até falo muito que entender para atender, né? Entender o que está passando naquele emocional, entender o que o filho está trazendo como queixa, se de fato vale a pena. Muitas das vezes eles só querem contar o dia, quer contar o que é mais efusivo, né? A minha filha gosta de conversar, ela já entra no carro, a primeira coisa, mamãe, nem te conto. Então, assim, ela gosta de conversar, outros nem tanto, e aí a gente precisa lançar mão dos recursos que você acabou de nos dizer perfeitamente. Mas acolher essas queixas, e eles têm, viu, Ana? É uma fase que tem queixa. Eles têm queixa do colega, eles têm queixa do material, eles têm queixa da merenda, eles têm queixa de uma situação, eles têm queixa de tudo. É porque tudo para eles é muito novo. E voltando ao que você disse lá no começo, essa questão deles estarem em transição, essa questão deles estarem tomando decisões sempre, tendo que inferir nas idades deles pequenas decisões que você vai falar para a gente daqui a pouco, está atendendo essas queixas, ouvindo. Eu sinto que muitas das vezes falta ouvir esses filhos para conhecer o aluno, para ser presença e para que ele se sinta acolhido. Tem hora que você não vai ter solução. Eu até acho interessante que a gente não tenha solução, né? Às vezes a minha fala alguma coisa e eu não tenho solução para ela, porque é um problema tão adolescente que na minha época curava machucado com mertiolate que ardia. Então, para mim parece tão pequeno o que ela está falando na minha realidade adulta que eu não tenho nem solução. Eu falo assim para ela assim, não sei o que dizer, mas é tentar ouvir mesmo, ouvir a queixa mesmo. E sempre separar se essa queixa é válida ou não é válida quando esse é um contexto escolar. Porque muitas das vezes o aluno é chamado a atenção dentro da sala de aula. Eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. O filho leva a queixa para casa, a família entende aquela queixa como já um ponto de ataque com a escola, de ataque ao professor. Esse é um problema muito sério, porque se dentro de casa o aluno ele vê a escola como inimiga, se ele vê a escola como inimiga, se ele vê o professor como inimigo, nós quebramos uma ponte e deixamos de construir tanto as questões de conhecimento que trava, viu? Se o aluno não gostar do professor, acabou. O professor pode dançar lá na frente que não há conexão, não tem. Se não houver ali o mínimo, eu estou falando o mínimo assim, de empatia, de sensibilidade entre aluno e professor, o aluno não aprende. E talvez o pai e a mãe não perceba que ao em casa falar mal da escola, falar mal do professor, ou até mesmo receber uma queixa e não averiguar aquela queixa na totalidade,
ele acaba desconectando o filho dele do próprio conhecimento. Porque perde a conexão com o professor. Eu já recebi queixas, aí a minha filha falou, não gostei. Eu falei assim, mas o que que aconteceu? Vamos lá? E de repente, quando conversou, ela percebeu que tinha sido uma falha dela. Então, assim, é necessário receber a queixa, né? Atender aquela queixa, distribuir aquilo de uma forma tranquila e, se precisar, procurar a escola, mas jamais de cara receber a queixa e falar assim, a escola é ruim, o professor é ruim, porque sem querer a gente desconecta o filho do professor. E digo mais, quem sabe da realidade de um aluno é o professor dentro de sala. Às vezes o pedagogo não sabe, às vezes o diretor não sabe. Quem sabe é o professor. É o professor que convive com ele todo dia, com ele cheirosinho, depois com ele tão mais azedinho, voltando à educação física, sabe? Com ele nos primeiros amores. Você tem que ver o tanto que eu recebo do aluno me contar que está apaixonado, às vezes contou para o professor e não contou para a mãe que está apaixonado, que está apaixonado. Então, a realidade do professor é que o professor ele não é nem pai na autoridade, né? Ele não é nem pai nem autoridade e não é colega. Ele está no meio do caminho, ele está fazendo essa ponte. Então, receber essas queixas com zelo de quem quer acolher, entender que você precisa ouvir o seu filho para ser presença e também entendendo que muito do que ele pode estar falando está no papel dele enquanto aluno e de insatisfação da própria adolescência. E se eu puder fazer um adendozinho a isso, é tirar o mito de que adolescente é difícil, gente, que é a pior fase da vida. É só mais uma das fases, né? Então, essa seria a minha próxima dica aí. Aí, Vivi, até aproveitando que você falou aí da questão de acolher as queixas, eu quero colocar algo para acrescentar. Por que muitas vezes os pais têm dificuldade de acolher essas queixas quando os filhos estão relatando? Né, como você falou, não é um assunto tão relevante para o pai. Então, tem que ter cuidado com isso. Não é para o pai, mas é para o filho. Segundo, os pais também não têm tempo para ouvir os filhos. Para que esse filho possa falar, para que você possa acolher as queixas, tem que parar para ouvir. E o corre-corre da vida de muitos pais, eles não têm nem tempo para sentar com o filho para poder ouvir. E terceiro, né, acrescentando aí que você colocou, eu coloco assim, são duas coisas diferentes. Uma é você ouvir o problema que o filho está contando. Um é o problema. Outro é a emoção que o filho está sentindo com relação a esse problema. Então, um é o problema que ele está relatando e o outro é a emoção. O pai, ao ouvir o filho, ele vai entender que o problema está errado, o filho está errado, o problema é pequeno, ele vai ouvir o que for do problema. Pode ser um problema que não tem importância, pode ser um problema que o pai, ouvindo, ele já fala, gente, meu filho, você fez isso está errado. Antes de falar do problema, que às vezes, como a Vivi falou, às vezes não tem, você não sabe nem o que resolver desse problema. O problema, às vezes, nem é o pai que vai resolver, às vezes o problema é a escola que vai resolver, é o amigo, é um problema com o amigo. Então, não foque no problema só que o filho está contando, mas foque na emoção que esse filho está sentindo. O que ele está sentindo? É isso que o pai e a mãe, isso que a gente está chamando de acolher. Nós não estamos falando que o pai e a mãe têm que ouvir o problema e resolver o problema e passar a mão na cabeça do filho. Mas é resolver as emoções do filho. É acolher a emoção. Então, se o filho está lá relatando uma coisa que o professor fez, que ele não gostou, o professor está certo? Tá. Mas o filho, não mesmo que o professor esteja certo, o filho sentiu vergonha. Então, converse da vergonha, converse da raiva, converse o sentimento, a emoção, né? Eu até vivi, eu falo sempre com a minha filha isso. A minha filha, ela não gosta de ser chamada atenção. Então, imagina, quando a professora fala qualquer coisa, ela já acha ruim, as professoras em geral, porque ela passa vergonha. Ela não gosta de ser chamada atenção na frente dos outros. Mas apronta na frente dos outros, né? Então, assim, ela apronta na frente dos outros, a professora tem que chamar atenção. E aí ela reclama, eu sempre tento identificar qual é a emoção que ela está sentindo. Nesse exemplo, né, da professora chamar atenção, que não tem como o professor chamar, eu identifico com ela que o que ela está sentindo é vergonha. Eu falo assim, olha, isso que você está sentindo, Carol, chama vergonha. É uma emoção que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem. Mas a vergonha, ela é sua. É você que tem que resolver a sua vergonha.
Não foi o professor que te causou vergonha. A vergonha, gente, é nós que sentimos. E a gente joga a culpa, a raiva, né? Aí vem outra emoção. Aí eu fico com raiva de quem trouxe vergonha. Mas a vergonha é minha. Eu tenho que lidar com a vergonha. Então, o que que eu vou acolher ela? Eu vou acolher, nossa, que você passou vergonha, nossa, que chato, o que que você fez, com quem você conversou, não, eu vou resolver a vergonha. Agora, eu não tenho como resolver o que a professora chamou atenção, né? Se a professora está certa. Então, fica essa dica aí, né? Acolher a emoção, ver o que que o filho está sentindo e o que você pode falar com ele para cumprir essa dica aí da Vivi, né? Que é importante. E continuando, né, Vivi? A próxima, isso, né? Eu converso muito aí, o tempo passa. A próxima eu acho fundamental, principalmente por causa da nossa configuração social, cultural, inclusive, que eu acho que nós temos uma grande proporção de culpa aí nessa questão cultural. Estamos vivendo aí um boom de uma manifestação cultural muito diferente do que a gente via há anos atrás, que é cultivar momentos de ensino sobre a essência. Falta muito. Eu percebo nos adolescentes uma falta de pertencimento, às vezes, uma falta de essência, não é no sentido de educação, sabe? Porque eu lido assim, eu tenho problema com aluno, digamos assim, mal instruído quanto à educação. Não, normalmente eles são bem instruídos, mas aquela sensação de pertencimento, aquela sensação de essência, de identidade mesmo, de identidade, de quem sou. Essa minha dica é muito relacionada com a espiritualidade da criança. Aonde estamos com o quesito espiritualidade? Aonde nós estamos colocando essa criança para ela sentir quem ela é, para ter esse momento de conexão com ela e conexão com o sagrado, conexão com o divino, como nós estamos aqui numa live, provavelmente tem muitos cristãos, eu não me furto de dizer da necessidade da fé mesmo, da necessidade da religião, sabe? Em si, de procurar mesmo o aluno ali, a criança, a conhecer quem é Deus, a ter um temor a Deus, a ter princípios relacionados, né, com a fé, porque isso traz identidade, conhecimento, traz também para ele a sensação de que ele não está só, que ele está acolhido por Deus. Eu percebo no meu meio, por essas questões de pertencimento que envolvem entre sexualidade, está muito envolvido aí no meio aí dessas questões. Nós temos a questão aí, deixa eu voltar aqui só para não me perder o que eu anotei, a questão da sexualidade, a questão da idade deles, a questão de companhias, a questão do que ouve, a questão do que assiste, tudo isso conecta ele com o ser dele e conecta ele também com a espiritualidade dele. Dentro de sala eu vejo que não precisa ser tão minucioso de ir em detalhes quanto à sexualidade, mas eu tenho aluno de 12, 13 anos que está namorando. Eu tenho aluno do ensino médio que está vivendo um relacionamento conturbado, em que a família não tem consciência disso, não sabe o que está acontecendo. Aí eu entro numa sala e pode ter uma aluna chorando por causa de um namoro, ou um aluno já um pouco mais nervoso por causa de um namoro, porque estão vivendo esses relacionamentos que, por se diga de passagem, o relacionamento amoroso é um relacionamento complexo. E ainda que a família queira, ou que a família saiba, tem que ser acompanhado, supervisionado. E isso tudo está ligado com a sensação de pertencimento, de essência, de pertencimento, de chegar em casa e contar, de chegar em casa e falar, de ter uma conexão ali da família, estar sempre junta, se envolvendo. Eu, na minha casa, tenho práticas devocionais com a minha filha, de oração mesmo, de louvor, de cantar mesmo, de trazer a leitura bíblica, dos preceitos, dos conceitos. Então, eu acho muito necessário esse momento de espiritualidade. Não mais para a gente fingir que ele vai escolher sozinho, que ele já sabe que está acabado. Ah, quando ele crescer, ele escolhe. Ah, quando ele for adulto, ele escolhe. A gente precisa voltar e orientar e conduzir esse adolescente a ter esses momentos de solitude, que eles não têm mais. Eu até brinco, eles estão quase achando presentes, né? Eles estão em todos os lugares. O celular, ele conectou aqui e pronto, ele está ligado lá do outro lado do mundo. Então, ter aí essa questão da solitude, a questão de cultivar esse pertencimento, de cultivar essa espiritualidade, eu acho muito importante. É uma coisa que eu percebo que tem faltado, que é
né? A necessidade aí de um momento com a família, os pais estarem juntos com eles nessa questão. Ô, Vivi, você está colocando, e eu quero até concordar demais e até provar isso, que isso é verdade. Inclusive, o quesito espiritualidade, como você está falando, né? A espiritualidade, ela é defendida até mesmo pela Organização Mundial da Saúde como um dos quesitos para se ter saúde integral. Ter saúde não é só ausência de doença. Para a Organização Mundial da Saúde, a definição é saúde é um bem-estar bio, psíquico, social, várias áreas e espiritual. Então, a espiritualidade, ela faz parte do ser humano, não é independente da escolha que você faça, né? Eu costumo dizer que a religião é de escolha de cada um, mas a espiritualidade, ela faz parte, né, da nossa essência. E todos nós precisamos buscar uma prática, cada um vai buscar a sua. Por isso tem diversas aí religiões que a pessoa vai buscar. Agora, qual que é a vantagem de se ter uma religião? Qual que é a vantagem? Inclusive, Vivi, está até no ECA. No ECA é uma orientação. A criança ela não pode ser privada de ter uma religião. Olha para você ver, está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eles não podem ser privados. Por quê? Porque tem um lado da religião muito bom. É claro, né? Tem religião até que adoece as pessoas. Mas tem um lado da religião que incentiva a prática de virtude, de valores, de respeito, de viver em sociedade, de ter caridade, de fazer o bem. Então, esse lado da prática da religião desperta nas pessoas esse senso, né, de respeito ao próximo, que é isso que você está dizendo, que falta, né, nos adolescentes ter esse espírito aí, esse espírito de caridade, fazer o bem, de respeitar, né? E aí você vê que os pontos que você falou são importantes, porque por causa dessa falta não está se havendo respeito. Os meninos vão namorar, não respeita a namorada, não respeita a colega, tantos relacionamentos abusivos que esses adolescentes estão vivendo, e aí prejudica tudo o quê? A aprendizagem na escola. E aí vem a família, cobra da escola, mas não vê que essa dúvida, né, essa confusão que está também a sexualidade dos meninos, né? Como é que eu atendo tanto adolescente que eles não sabem nem quem eles são? Porque é uma pressão que eles têm que definir. Tem adolescentes aqui que eu já atendi, Vivi, que eles chegam aqui e falam, Ana Ruth, eu preciso definir minha sexualidade. Que todo mundo que eles chegam para conversar, eles me perguntam assim, qual o seu nome? Pergunta alguma coisa da vida. Não, qual que é o seu gênero? Qual que é a sua sexualidade? E os meninos estão perdidos, né? Eles têm que escolher uma. Eu tenho que falar, eu tenho que falar quem eu sou. E eles estão ainda se descobrindo, né? A fase da adolescência é uma fase de constante mudança, gosta de um aqui, gosta de outro. Então, isso que você falou, né, é um ponto muito importante que as famílias precisam acompanhar seus filhos, porque eles estão cheios de dúvidas, cheios de confusão, e uma das respostas, né, é essa presença que você falou, né, de incentivar a espiritualidade, né, a religião, de alguma forma, né, a gente não está impondo uma religião, mas que nós não estamos fora da lei, né, Vivi, porque a própria ECA incentiva que as crianças e adolescentes tenham o seu desenvolvimento da sua espiritualidade. Muito bem colocado esse ponto. E aí, acho que por último agora, a gente vence com pedir ajuda. Muitas das vezes eu percebo, e aí eu já tô levando essa dica pro meu coração, que você falou aí da vergonha, né, da sua filha, eu já tô levando isso pro coração, é que pedir ajuda. Muitas das vezes, existe um padrão aceitável de comportamento, de aprendizado, tem um padrão que a gente busca de excelência, para entender como é que funciona ali a questão do adolescente na escola. Percebeu? E não faz a tarefa, o caderno está sempre em branco, está sempre calado, está sempre queixoso, está sempre muito cansado, está sempre trazendo confusões emocionais. Procurar ajuda, porque muitas das vezes
o que precisa é de alguém externo mesmo, e tá tudo bem. Seja alguém para ter uma aula de reforço, seja, né, a própria psicóloga, o próprio psicólogo para ajudar a organizar essas emoções, porque tem situações em que a gente, como pai, não sabe como resolver mesmo, e tá tudo bem. Eu levo a minha filha ao médico, ela já tá com 12 anos, eu falo para ela, você quer entrar sozinha? Às vezes ela quer alguma coisa com a médica, quer falar alguma coisa com a médica, ela não quer falar comigo, ou ela não sabe falar comigo. Então é necessário pedir ajuda sempre que achar necessário, sem ter o pudor e a vergonha de pedir ajuda. E quando for uma intervenção, né, de um professor, estou falando do professor porque é a minha figura, que falar, olha, precisa de ajuda, não tenha o professor como inimigo de falar assim, ah, o que o professor está falando? Tá falando que meu filho tá com problema, tá falando que o meu filho é isso, tá falando... Não, na verdade, não, aqui a gente percebe que vai fugir de nós, vai fugir da nosso momento ali, ajuda, a gente não vai conseguir. E a educação, eu até brinco com a minha filha, a educação não é uma obrigação, é um direito. Que a gente fala muito para os filhos da gente assim, estudar que isso não passa de sua obrigação. Só que adolescente, ele gosta muito de imitar, não é? Adolescente não gosta, ele não é competitivo, ele não gosta de vencer, ele não gosta de procurar os seus direitos. Eu vejo muito isso, ele quer os seus direitos. Então, que tal a gente trocar essa obrigação por direito? Olha, o conhecimento é seu direito. Usufrua desse direito. Eu coloco isso nas minhas provas. A educação é o seu direito. Usufrua dele. Então, como que essa criança vai usufruir do direito dela de aprender se ela está precisando de ajuda? Uma ajuda que o professor não pode dar, às vezes uma ajuda que o pai e a mãe não estão conseguindo dar. Então não é vergonha pedir ajuda, quando é necessário que essa ajuda entre, essa intervenção entre. Porque tem hora que a gente realmente não vai dar conta, vai precisar de uma ajuda. Não é vergonha procurar um psicólogo. Muitas vezes ainda há um mito, graças a Deus, já melhorou muito, né? Porque antigamente falava que procurar psicólogo, falava que a pessoa era doida, né? Quando na verdade já mudou muito isso. Mas que a gente comece a movimentar no sentido de que, qual que é o padrão que meu filho está saindo aqui? De comunicação, de comportamento, de linguagem, de fazer as atividades. Ou no caderno do meu filho só tem desenhos desconexos, não está escrevendo, está faltando algumas coisas. Eu preciso procurar isso aí, que a aprendizagem dele é aquele momento, ele passa muita... eu até falo que é o seguinte, nosso sistema educacional, ele é aprovatório, ele não é reprovatório. Não é. Reprovatório. Reprovatório é o Enem, reprovatório é o concurso público. A educação básica, ela é aprovatória. Então, o menino tem um ano inteiro, ele tem um ano inteiro para passar de ano. Todo o sistema de avaliação é feito de forma formativa para ir pegando no meio do caminho e de forma quantitativa e qualitativa, para saber tudo que ele tem aprendido. Se o seu filho já fez a primeira avaliação, não foi bem, fez a segunda avaliação, não foi bem, você vai esperar o final do ano para falar... A escola reprovou o meu filho? Não, porque o sistema não é reprovatório, o sistema é aprovatório. E os sinais são justamente esses, de que algo não está legal e tem que procurar ajuda. Não espere, procure ajuda. Eu acho que esse aí seria o meu ponto final de dicas para tratar. Ô Vivi, você está falando de procurar ajuda, eu penso assim, que o meu trabalho é basicamente esse, atender pessoas que procuram ajuda. E muita gente deixa para buscar ajuda quando o caldo entornou, quando o motor fundiu, né? Quando já está com problema. E um dos exemplos é a questão da ansiedade. Porque muitos procuram aqui quando o filho já começa dando as crises, quando já está com aquele abortamento, falta de ar. Tem adolescentes, principalmente aí no ensino médio, quando você falou, né? Entrou lá no primeiro ano médio, já está todo mundo cobrando dele que ele saiba o que ele vai fazer. E aí, essa ansiedade, por N problemas, né, pelos pais terem aquele mito que você falou aí, de achar que os filhos adolescentes conseguem gerenciar a vida sozinho, e eles não conseguem, né? Isso gera ansiedade. Muitas vezes os pais falam, o que meu filho tem? Tem a vida boa, tem tudo em casa, eu compro tudo, eu dou tudo, tem celular, tem isso e aquilo. Mas a ausência dos pais gera ansiedade, porque são decisões e escolhas cotidianas que a gente tem que tomar na vida. Imagine deixar um adolescente sozinho tomando decisões, isso vai gerando ansiedade.
E aí chega nessa ansiedade de ser o que meu pai quer que eu seja, de escolher, de acertar o curso que meu pai quer que eu, o pai e a mãe estabeleceu para eles, a cobrança na casa, né? A falta de ouvir os filhos. Então, são tantas demandas que vão gerando ansiedade. E se a gente procurasse ajuda lá no início, né? E quando não se tem problemas, né? Por isso que eu falo muito da importância da prevenção, porque às vezes os pais esperam a hora que o filho já está lá, passando mal, tem da taquicardia, suadeira. Nossa, tem meninos aqui que chegam com a mão molhada de ansiedade, né? Fica com tremedeira, desmaios. Adolescentes, todos apresentando isso. E aí, quando chega, é quando você falou, é sinal de que não pediu ajuda antes, porque o corpo vai dando sinais, o comportamento vai dando sinais, e os adolescentes precisam realmente ser acompanhados, né? Então, foi muito boa essas dicas, né, Vivi, que você colocou aí. E aí, para ir concluindo, Vivi, eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais, o que você falaria aqui, né, finalmente, diante de tantas coisas que já foram ditas, o que você tem a nos dizer? Bom, falando aí desse universo de educação que deveria ser tão mais valorizado, que não é, que a gente sabe que não é, né? Eu falo que não existe sociedade sem educação, saúde e segurança, né? É necessário que esses três pilares mantenham a sociedade. Dentro disso tudo, é muito natural que esteja todo mundo muito preocupado, ou esteja todo mundo muito curioso, né? Porque ela vai falando, olha, o retorno das aulas e essas questões da ansiedade aí. Estamos todos ansiosos, é um futuro incerto sobre muitos aspectos, né? Ah, como que eu vou ser mais presente se eu trabalho muito? Ah, como eu vou conhecer meu filho, um aluno, se meu filho é fechado? Ah, como que eu vou fazer N coisas que elas estão falando? A minha dica, que eu acho que é o meu lema de vida dentro da escola, quem me conhece sabe, é amor, sabe? CS, como professor de português, não posso deixar de mencionar alguma coisa de literatura. C.S. Lewis, ele escreve uma frase num dos livros dele, Os Quatro Amores, no qual ele diz o seguinte: o amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer. O amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer. Porque muitas das vezes vai me faltar tempo mesmo, vai me faltar financeiro, vai me faltar organização, mas na hora que eu desprender, né, eu dispensar amor para aquilo que eu preciso fazer, a gente vai perceber que vai ultrapassar a questão de obrigação, vai ultrapassar a questão de desejo e virar vontade, porque desejo é mera vontade vaidosa. E vontade é o desejo com força, com ação, né? A vontade é justamente quando eu falo assim, não, eu tô com vontade de fazer isso, eu já tô pegando um negócio aqui e já tô fazendo. Agora quando eu falo assim, eu queria, né? Então, o amor é capaz de fazer isso. O amor tudo vence. O próprio Paulo escreve isso. O amor tudo crê, tudo suporta. E o meu lema para tudo é isso, é amor mesmo. Eu brinco lá na escola, eles já todos sabem. Quando eu chego falando assim, o amor, ele é o que ele faz, não é o que ele fala. Aí todo mundo fala assim, vai ver o que você quer. Eles já falam isso comigo, em todos os setores. Porque eu realmente acredito nisso. Eu acredito que quando há amor, e principalmente quando você é amado por Deus, quando você sente esse amor que vem do alto, quando você tem essa conexão com Deus, você é capaz de fazer coisas que a obrigação jamais seria capaz. Madre Teresa de Calcutá disse isso, né? Perguntado a ela por que ela cuidava dos leprosos e falou, nem eu não faria isso por dinheiro nenhum, ela disse, nem eu por dinheiro faria. Você só faz por amor. Só o amor é capaz de fazer isso. E, indubitavelmente, este amor precisa partir do alto. Esse amor vem de lá, você se sente amado, e uma vez cheio de amor, você distribui amor. E a adolescência, o que precisa na adolescência é o amor. Não é um amor pegajoso, porque eles não gostam muito né, de proximidade, de pegar mesmo. Mas é aquele amor da atenção, da compreensão, da afetividade, do olha, eu estou aqui, tá bom? Se você quiser falar. Uma dica também que eu dou só para finalizar, escreve, gente. Eu fiz um diário com a minha filha. Aí ela escreve lá em cima da minha cama. Aí eu vou e respondo para ela naquele mesmo espaço ali. E às vezes aquilo se resolve só. Às vezes uma conversa, já que são tão tecnológicas, WhatsApp então, eu converso no WhatsApp.
mas sempre tenha muito amor. É o amor que tudo vence. Ó, Ana, muito obrigada. Obrigada a todos aí que estão com a gente até agora. Deus abençoe a cada um. E vamos sempre firmes na expectativa e na esperança de que existe um futuro melhor para todos nós. Basta que a gente se esforce para isso, tá? Muito obrigada, viu, Ana? Foi um prazer Obrigada estar aqui. Obrigada a você, porque você tem muito a contribuir, né? As dicas que você deu, né? Nós queremos agradecer você que nos acompanhou. Então, queremos agradecer principalmente a você, Vivi, que tirou tempo, dedicou, preparou, trouxe para a gente muito conteúdo. Fiquei muito feliz, viu? E agradeço. Então, gente, vamos lá, né? Encerrar nossa live aqui. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê por aí. Até mais. Um abraço. Beijo, Vivi. Tchau.